Obrigado por seu desejo de encontrar informações sobre sua família e realizar o trabalho do templo por eles. Sei que o Senhor o abençoará e sei que encontrará alegria em seu serviço. Na pesquisa de história da família, você identifica os nomes, datas e lugares dos eventos mais importantes da vida de seus familiares, tais como nascimento, casamento e morte, tendo desta forma informações suficientes para registrar essas pessoas como indivíduos únicos. Você também vai querer saber que relacionamento essa pessoa teve com outros membros da família, como cônjuge, filhos e pais. Os relacionamentos familiares são tão importantes na eternidade que você precisa registrar tudo o que puder sobre cada membro. Você quer estar certo para realizar as ordenanças pelas pessoas corretas. Por exemplo, você quer ter certeza de que seu avô seja selado à sua avó, não a outra mulher com um nome parecido, mas que na realidade não faz parte de sua família. Cuidadosamente, registre os nomes, datas e lugares, e assim você se sentirá seguro de que está fazendo o mais correto possível. Você quer as pessoas corretas nos relacionamentos corretos, juntamente com você em sua árvore genealógica. A igreja tem delineado um processo de 3 etapas que você pode seguir, pois ele irá orientá-lo à medida que encontrar informações sobre sua família, organizar e registrar essas informações e preparar os nomes de sua família, possibilitando a realização das ordenanças do templo. Primeiro, reúna informações para identificar seus antepassados. Segundo, certifique-se de que a informação seja registrada no programa de computador da história da família da igreja, para que seus familiares sejam ligados entre si. Terceiro, realize as ordenanças do templo para aqueles antepassados que necessitarem. Ao começar a reunir informações sobre sua família, pense na sua pesquisa familiar em pequenas partes. Não se sinta sobrecarregado quando não souber o que fazer. Inicie com você mesmo. O que você sabe sobre sua família imediata? Que registros, documentos, fotografias ou outros itens você tem que podem dar detalhes sobre sua família? Depois de coletar certidões de nascimento, casamento e morte ou qualquer outra coisa que você tenha, revise as informações que elas contêm. Organize o que você tem. Uma boa maneira de fazer isso é arquivar as informações por família em cada geração. Uma nova família começa quando alguém se casa. Reúna toda a informação sobre sua família imediata. Se você for casado, inclua tudo o que aconteceu depois de seu casamento. O segundo passo do processo é registrar as informações. Comece com os membros vivos de sua família. Pense nos parentes que possam conhecer informações da família e agende uma visita a eles para entrevistá-los. Os membros mais velhos da família são frequentemente uma boa fonte de nomes, datas e histórias. Você pode querer convidar vários parentes para uma reunião de família, para assim poder falar com todos em uma mesma ocasião. Uma pessoa poderia esquecer algum detalhe, enquanto outra poderia se lembrar de um acontecimento parcialmente. Geralmente, as informações que conseguir de um grupo de membros da família serão mais precisas porque, à medida que discutem sobre pessoas e eventos, estimulam a memória uns dos outros, ajudando-os a lembrarem-se de mais detalhes e fatos verídicos. Use o formulário Registro de Grupo Familiar da Igreja ou o gráfico de linhagem para escrever o que ouviu de sua família. Uma vez que é muito fácil esquecer detalhes, escreva tudo. Assim que possível, coloque todas as informações conseguidas com sua família no programa de História da Família da Igreja, onde estas informações podem ser preservadas. Sempre que o acesso a um computador com internet for possível, você ou alguém que possa lhe ajudar pode registrar as informações de sua família no programa de História da Família da Igreja. Um membro da família, um consultor de História da Família, um membro da ala ou mesmo um amigo pode colocar as informações de sua família no programa de computador para você. Quando você entrevista um membro da família, leve fotos para ele se puder. Ver fotos pode ajudar sua família a lembrar de eventos e de pessoas. Sempre que puder, certifique-se de pôr datas em fotos, cartas e outros itens de família. Venha preparado com uma lista de perguntas. Frequentemente, você pensará em outras perguntas ao observar as informações que já conseguiu sobre sua família. Lembre-se que sua meta é reunir os nomes, datas e lugares que identificarão os membros de sua família.
Faça perguntas que se relacionem à pessoa com quem está falando e sobre o que ela lembra a respeito de seu parente falecido. Quando buscar informações sobre sua família, comece com aquilo que é conhecido, como, por exemplo, eventos e datas em sua própria vida, e trabalhe na direção de encontrar fatos que você ainda não conhece sobre seus parentes falecidos. Em outras palavras, comece partindo dos eventos mais recentes até os mais antigos. Pense na vida de uma pessoa partindo de sua morte até o nascimento, em vez de do nascimento à morte. Por exemplo, suponha que você, seus irmãos e irmãs não conseguem se lembrar da data exata da vida de sua avó. Se você começar com você mesmo e o que você sabe, talvez encontre mais informações. Pode ser que não se lembre da data em que sua avó morreu, o qual é o evento mais próximo da vida dela, a de sua própria. Mas seu irmão pode se lembrar que ele tinha 10 anos quando ela morreu. Baseado nesta informação, você pode determinar o ano da morte de sua avó. Talvez você se lembre que sua avó tinha 85 ou 86 anos quando faleceu. Usando esta informação, você pode então encontrar o ano aproximado em que sua avó nasceu. É importante registrar onde você conseguiu a informação. Se você conseguiu datas e nomes da certidão de nascimento de seu avô, você deve registrar esse fato. Dessa forma, outras pessoas poderão ver sua informação e não irão criar uma duplicação na pesquisa daquilo que você já fez. Você pode escrever detalhes sobre a fonte de suas informações em um papel anexado aos seus registros familiares ou no programa de história da família da igreja. Ao olhar as informações que você registrou, poderá ver campos vazios ou incompletos em suas informações, tais como a falta de um nome ou de uma data. Também poderá ver informações que não parecem estar corretas. Preencher os campos vazios, as informações que estão faltando e reunir informações para corrigir possíveis erros será nosso próximo passo no processo de pesquisa. É melhor começar preenchendo os campos vazios das gerações mais próximas à sua. Por exemplo, você vai querer reunir informações e registrar tudo o que puder sobre seus pais, irmãos e irmãs primeiro. Então, você deve pesquisar a geração de seus avós e os filhos deles, que são seus tios e tias. Não pule gerações. Você precisa ter certeza de que tem as pessoas certas ligadas à sua família. Por exemplo, se você não checar as datas dos irmãos e irmãs de sua avó, você correrá o risco de ligá-los à família errada quando estiver pesquisando os pais deles. Para conseguir os fatos adicionais que necessita, você terá que pesquisar os registros disponíveis. Os membros de sua família serão o melhor recurso para encontrar informações sobre seus antepassados. Você talvez precise visitar um membro mais velho de sua família ou outras pessoas no lugar onde seus antepassados viveram. Às vezes, indivíduos que moraram muito tempo em pequenas comunidades sabem muito sobre pessoas que viveram lá. Se não houver registros disponíveis para a pesquisa de sua família, reúna o máximo de informações que puder de seus parentes mais velhos. Se houver registros disponíveis, os seus parentes talvez possam acrescentar mais detalhes aos que encontrou nos registros. Quando parar para pensar nos tipos de registros que possam existir sobre os membros de sua família, considere os que existem sobre você mesmo. Provavelmente, da mesma forma, registros similares foram criados sobre seus antepassados. Existem dois principais tipos de entidades que criam registros: órgãos governamentais e grupos religiosos. Governos criam registros civis que identificam os dados sobre a sua população. Eles geralmente mantêm registros de nascimento, casamento e morte. Podem também manter registros de censo, impostos e de bens. Grupos religiosos mantêm registros dos acontecimentos importantes que ocorrem para os seus membros, tais como o nascimento, batismo, casamento e enterro. Dependendo do período e do local em que você está pesquisando, bem como a relação entre os órgãos governamentais e grupos religiosos, poderão existir diferentes registros que podem estar acessíveis. Um cartório de registro civil do governo é um bom local para começar, à medida que você tentar preencher as lacunas no seu gráfico de linhagem. Cartórios de registro civil mantêm registros de nascimento, casamento e óbito. Por exemplo, se você sabe onde seu parente estava vivendo na época de sua morte,
Entre em contato com o cartório de registro civil de onde seu parente viveu. O consultor de História da Família de sua ala ou ramo e outros consultores no Centro de História da Família mais próximo podem fornecer uma assistência valiosa a você enquanto realiza sua pesquisa. Podem ser capazes de dizer sobre o cartório de registro civil local e os custos e a disponibilidade de registros nos mesmos. Baseado nas informações que encontrou sobre seus parentes já falecidos, você pode preparar esses nomes para realizar as ordenanças do templo. O último passo no processo de pesquisa é realizar as ordenanças do templo em favor de seus antepassados assim que puder.